Você que me acompanha aqui pelo meu canal, vou dar continuidade aqui a mais um pouquinho da aula de homilética, falando sobre assunto versus tema. Assunto é o objetivo que você deve alcançar por inspiração de Deus. Tema é como você vai dizer para o público qual é o seu objetivo. E para que isso surta efeito, você precisa estar convicto de usar um texto bíblico. O texto bíblico é a passagem bíblica que vai servir de base para o seu sermão. Então, não se prega, não se produz uma homilia sem um texto base. Então, esse texto, ele deve fornecer as ideias e as verdades centrais do seu sermão. Nunca se deve tomar um texto somente por pretexto. Não se deve fazer isso. Nós precisamos ler o texto e pregar no texto. Quantas pessoas hoje leem um texto e pregam em outro? E isso nós estamos aprendendo aqui, que você usa um texto, mas acabou usando um pretexto para ir para outro tema. Isso mostra o despreparo. Segundo um teólogo chamado Jerry Stanley Kay, ele fala das vantagens de nós usarmos o texto bíblico que nós lemos. As vantagens estão aqui. Ele diz de 7 vantagens. 7 vantagens importantes que você deve tomar nota. Primeiro, o texto dá ao sermão autoridade. Olha só, o texto dá ao sermão autoridade. E essa autoridade vem por quê? Porque o texto é a palavra de Deus. A segunda coisa, o texto é a alma do sermão. Então, se é a alma do sermão, o texto é a vida do seu sermão. Terceira coisa, quando você prega através do texto, você está, como pregador, ensinando a palavra de Deus. O pregador também é um ensinador. Então, você precisa entender que se você usar o texto, você está ensinando o povo. Quarta coisa, quando você usa o texto, você ajuda os ouvintes. E ajuda como, pastor? Você ajuda os ouvintes a reter a ideia que você está explanando. Então, quando você usa o texto, você passa a ideia principal e o povo pega. Quinta coisa, o texto limita, mas também unifica o sermão. Porque o texto passa a ser um muro, uma cerca delimitadora para que você não saia dali. Mas com isso também você acaba unificando o seu sermão. Sexta coisa, o texto bíblico permite a você uma variedade de mensagens, porque você pode pregar hoje e pregar amanhã e pregar depois no mesmo texto. Eu te desafio a começar a ler textos conhecidos. Vá lá no Salmo 23, por exemplo, e você tirará várias mensagens de um texto só. Sétima coisa, o texto é um meio de você deixar o Espírito Santo agir. Porque quando você trabalha o texto, o Espírito Santo se envolve com você no texto. E com isso, as pessoas também serão envolvidas. Então, é imprescindível, grave isso, é imprescindível que o pregador escolha um texto, se relacione com o texto, crie um bom tema e um tema adequado com o sermão. Vejamos alguns tipos de textos que você deve evitar. Estes não devem ser usados de forma corriqueira, somente em casos especiais. Por exemplo, evite usar textos longos, que cansam os ouvintes, como ler o Salmo 119 e ler até o final. São 175 versículos. É muita coisa. Ou você ler textos obscuros,
que vai causar polêmica no auditório e você não terá resposta para eles. Só pregue quando tiver respostas. Textos difíceis que os ouvintes não entendem. Por exemplo, você nunca deve pregar falando de predestinação se não conseguir explicar o que é, como está em Efésios 1:3. Não use também textos duvidosos, né? Muito cuidado, porque há textos duvidosos, porque se você pregar eles e não explicar, os pecadores e as pessoas não vão entender. Pastor, um exemplo, João 9:31, onde a Bíblia diz: e Deus não ouve pecadores. Se você não souber explicar isso, as pessoas sairão decepcionadas com Deus. Então lembre-se, a exegese é o trabalho de exposição de um texto bíblico. Se você usa a Bíblia como um livro, um documento sério, um estatuto, você vai entender que através da exegese você vai compreender as mensagens, você vai trazer o significado delas, você vai entender todas as coisas concernentes aos textos sagrados. Fazendo uma boa interpretação, você vai entender e precisa entender sobre as datas, sobre significados linguísticos, autoria, antecedentes, precedentes, circunstâncias. Todas essas coisas são interessantes e primordiais para que o seu sermão seja coeso. Quanto mais conhecemos, quanto mais entendemos as condições políticas, religiosas, socioeconômicas que estão incutidas nos textos, nós teremos uma melhor compreensão e a nossa mensagem vai ser produtiva. Que Deus possa te abençoar. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre os 10 passos que você deve fazer para fazer uma boa interpretação bíblica, para que a sua exegese seja boa, saudável e agradável. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe e vem conosco juntos com humildade e seriedade, aprendendo a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.